Olá, sejam bem-vindas ao nosso canal. Eu sou Maeli Tibes e você está no canal Pontos e Peças. Muito pedido em nosso canal, eu vou ensinar vocês a fazerem essa estrela de 6 pontas. Ela é feita em crochê, muito rápida e fácil de fazer. Dependendo do fio que você usar, é o tamanho que ela vai ficar, seguindo a mesma receita. Você quer aprender? Fique aqui comigo e vamos ao vídeo aula de hoje. Vamos lá? Para essa receita, eu vou usar o fio náutico 3 milímetros e uma agulha de crochê número 3. Antes de usar o fio náutico, essa pontinha você deve queimar ou colocar uma colinha para que ela não desfie. Agora, vamos fazer o nosso anel mágico, laçamos o fio e levantamos o ponto. Levantando, faço uma corrente. Ela não é o primeiro ponto, tá? Nós vamos preencher esse anel com 6 pontos. Então, veja bem, quando eu faço o primeiro ponto, insiro a agulha, laço o fio e levanto, laço e tiro. Primeiro ponto baixo. Veja que formou uma correntinha em cima. Então, esse sim é o primeiro ponto. Quando eu faço o segundo, laço o fio, levanto, veja o número de correntinhas aqui em cima, que ficaram 2, então são 2 pontos, tá? Nós vamos fazer aqui com 6 pontos. 3, 4, 5 e 6 pontos. Vamos fechar o nosso anel. Depois você pode ajustar mais, se você desejar. E agora, embaixo dessa primeira corrente, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos feitos, certo? Embaixo dessa primeira corrente, eu vou inserir a agulha, laçar o fio, meu ponto é bem justo, e puxo por dentro. Vou subir uma corrente. Nesse mesmo espaço, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, temos veja a correntinha aqui em cima, e 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. Em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. No total, aqui em cima, nós vamos ter que ter 12 correntes, equivalente a 12 pontos baixos. Chegamos ao final, você conta quantas correntes tem aqui, tem que ter 12 correntes. Insiro a agulha debaixo da primeira corrente que está aqui em cima, tá? Laço o fio e tiro no ponto baixíssimo. Subo uma corrente. Nessa próxima carreira, nós vamos fazer, embaixo da primeira corrente do primeiro ponto, apenas um ponto baixo. E no próximo, 2 pontos baixos. Vamos intercalar toda a carreira fazendo um ponto baixo e no próximo 2 pontos baixos, até o final da nossa carreira. Nós vamos ter que ter aqui, se tínhamos 6, ficou com 12, com mais 6, 18 pontos baixos. Você vai contar essa correntinha que está aqui em cima, tem que ter 18 correntes. 18 pontos feitos, eu insiro a agulha aqui debaixo da primeira corrente, laço o fio e levanto uma corrente. Na quarta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo, e agora o aumento. Então, são 2 vezes um ponto baixo em cada ponto de base, e no próximo, um aumento. Olha, um ponto baixo, um ponto baixo. Vocês vão perceber que o aumento, ele vai ficar bem em cima do aumento da carreira de base, tá? De baixo. Mas é assim mesmo, porque é assim, formando essas quininhas, que nós vamos separar depois as pontas da nossa estrela, tá? Então, vamos continuar assim até o final da nossa carreira, totalizando 24
pontos. É muito simples. 6, 12, 18, 24. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 6, que é o aumento que se dá na carreira, 24 pontos, tá bom? Sempre o final da carreira é um aumento, tá? Então, debaixo da primeira corrente, insiro a agulha, laço o fio e levanto. Agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Vamos levantar a corrente aqui. No mesmo espaço, eu faço um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e agora um aumento. Vocês podem perceber que ela já vai formando as quinas, assim, olha, onde tem os aumentos. E se você perceber, nós já temos os 6 espaços para fazer a sua ponta da estrela. Se você quiser um trabalho com menos miolo, um miolo menor, você já pode parar aqui, só que a sua estrela vai ter menos pontos aqui. Eu vou fazer do tamanho que eu mostrei para vocês desde o início, tá? Então, são 3 pontos, 2, 3. Veja bem que aqui é o aumento, onde tá o aumento, a gente faz um aumento. E continuamos assim, dando toda a volta na nossa carreira. Terminamos a 5ª carreira com 30 pontos. Vamos subir uma corrente, no mesmo espaço eu faço um ponto. E agora, na carreira de número 6, são 4 pontos e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4 pontos, pontos baixos, né? E um aumento. Essa é a carreira de número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa carreira de número 6, nós vamos ficar no total com 36 pontos. Terminamos a carreira de número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 36 pontos. Vou inserir a agulha aqui no primeiro ponto e fecho o trabalho. Agora, eu vou voltar essa corrente nesse primeiro aumento que eu tenho aqui, olha. Nesse aumento de trás. Então, eu insiro a agulha bem dentro dele, jogo a corrente lá para trás, passo o fio e puxo. Vamos repetir. Passo o fio, põe dentro da corrente, põe dentro do ponto e levanto. Eu tenho um ponto feito, ok? Esse daqui equivale a um ponto. Agora, na sequência, veja bem, isso equivale a um ponto, tá? Vou debaixo do próximo ponto e levanto, deixo na agulha. Vou debaixo do próximo ponto e levanto. Tenho 3 pontos. 4, 5, 6, 7 pontos ficaram, tá? Porque é o primeiro do canto, os do meio e o do canto aqui na sequência. Veja que o canto ele está bem aqui, olha, tem 2 pontinhos. Então, eu vou inserir a agulha dentro dele e levantar mais um ponto. No total aqui, nós levantamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, tá? Porque é um do canto, os centrais e um do próximo canto. Agora, nós vamos fazer o chamado ponto palito, que é do crochê tunisiano. Mas nós vamos trabalhar com essa agulha, porque é um espaço pequeno, não é necessário da agulha grande. Laço o fio, tiro 2 pontos. Laço o fio, passo por dentro da corrente e por dentro do ponto. Laço o fio, passo por dentro da corrente e por dentro do ponto. Então, cada vez que a gente faz isso, a gente tá tirando 2 alças. Uma alça é a alça da corrente, uma alça é a alça do ponto e descarregando a nossa agulha. Tiramos o penúltimo, tiramos o último ponto. Então, ela fica assim. Agora, eu subo essa alcinha. Nesse primeiro espaço que eu tenho aqui, olha, esse primeiro palito, é um palito isso daqui. Insiro a agulha nele, laço o fio e levanto. Porque esse palito já tem essa alcinha levantada, tá? Vou no próximo palito, laço e levanto. 3 pontos.
4, 5 e 6 pontos. Lembra que o último nós tiramos os dois juntos? Então, a gente só levanta, insere a agulha nele, que ele tá formando um Vzinho ao contrário. Insiro nele, laço o fio e levanto. Nós ficamos com 3, 6, 7 pontos na agulha. Laço o fio, tiro 2 pontos. Laço, tiro os dois, as duas alças, né? Tiro as duas alças. 2, 2 e 2. Vamos subir uma alça, que equivale a essa alça aqui, olha, tá? Vou no próximo ponto, laço e levanto. No ponto palito, laço e levanto. No próximo, laço e levanto. E agora, no último, que ele tá fechadinho assim, levanto. Nós ficamos com 6 pontos na agulha. Eu já tiro os dois aqui e 2 laçadas, seja a corrente e o ponto palito. Levantamos a alça, primeiro pegamos um ponto, 2, 3, 4, e agora ficamos com 5 pontos. Veja que vai diminuindo os pontos, tá? Tira aqui, olha, 2, que é a diminuição, né? E agora, vou tirando um e um da agulha aqui, passando o fio por dentro da alça da corrente e do ponto. Levanto. 1, 2, 3 pontos, ficamos com 4 pontos, tá? Que o primeiro conta também. Tiro 2 aqui, que é a diminuição, 1 e 1. Agora, eu pego um ponto e esse do canto. Ficamos com 3 pontos. Tiro 2 e tiro 1. Levanto e ainda pego esses 2 pontos aqui, ficamos com 2 e agora a gente tira tudo de uma vez. Então, veja que nós formamos a primeira ponta da nossa estrela. Agora, nós vamos ter que chegar aqui embaixo novamente, ok? Então, você vai vir aqui atrás, porque aqui no canto, olha, ficaram esses palitinhos, certo? Então, atrás aqui, tem esses pontos levantadinhos aqui, olha. Nesse ponto, você vai inserir a agulha aqui no primeiro, já de cima, laça o fio e faz um ponto baixíssimo. Vai no próximo ponto, laça o fio e tira no ponto baixíssimo. E assim, nós vamos chegando até o começo da nossa ponta. Não aperte muito essa correntinha, para que o ponto não repuxe, tá? Fizemos toda a lateral, ela ficou com correntes igual as correntes aqui, olha. Dos dois lados ela tem corrente e o ponto palito fica no meio. Então, aqui é a última corrente, eu já deixo ela na agulha. Dentro desse primeiro ponto aqui, que era aquele ponto de aumento, que nós fizemos o último ponto da estrela aqui, da ponta, insiro a agulha, laço o fio e levanto. Tenho 2 pontos na agulha. Vou no próximo e levanto. 3, 4, 5, 6, 7 e chegamos aqui no canto, no aumento, né? 8 pontos, igual nós fizemos aqui da estrela, tá? Igual nós fizemos aqui nessa ponta. E agora, eu tiro 2 pontos. Sempre eu tiro no canto os 2 pontos para ele ir diminuindo. E agora, laço o fio, tiro a corrente e o ponto. Laço o fio e vamos descarregando a nossa agulha. Até o último ponto. Levanto a argola, vou no próximo ponto e vamos levantando todos os pontos, fazendo toda a repetição que nós fizemos aqui nessa primeira ponta. Pego os 2 juntinhos aqui, fiquei com 3, 6, 7 pontos. Cada carreira vai diminuindo 1 ponto, então, vocês vão contando para ver se tá batendo certo. Se não tiver batendo, ou você deixou de fazer, ou você pegou ponto a mais sem necessidade, tá? Então, vamos continuar até chegarmos na ponta
novamente. Segunda ponta feita. Agora, a gente vem aqui atrás do primeiro palito aqui. Insere a agulha, laça o fio e tira. Olha, atrás do palito, naquele ponto. E vamos descendo novamente. São 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? Nós fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, certo? Já está o ponto na agulha, venho aqui dentro desse aumento, né? E levanto. E agora, nós vamos novamente preenchendo toda a nossa agulha até o final. Opa! Temos 2, 4, 6, 8 pontos e vamos repetir tudo novamente. Nós vamos fazer isso em todas as distâncias, em todas as repartições. Vamos ter que ter no total 6 pontas, tá? Porque são 6 os cantos e as marcações, tá? Vamos continuar. Última ponta. Já temos um ponto na agulha, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja que onde a gente começou aqui é onde que ele vai terminar o último ponto, para que todas as pontas fiquem unidas, tá? E agora é só terminar a ponta, subir todas as carreiras. E eu já mostro para vocês como é que fica o tamanho e o arremate, como que é. Vou também, não saiam do vídeo, que eu vou mostrar agora no final do vídeo, uma estrela que eu fiz com fio de malha. Ela ficou enorme, ficou com 45 centímetros de diâmetro. Mas eu não gostei muito, porque o fio de malha é irregular e ela ficou um pouco torta, tá? Então, aguarde até o final do vídeo que eu já vou mostrar para vocês como que ficou. Terminei de fazer a última corrente, insiro a agulha bem no miolo, laço o fio e tiro. E agora, é só levantar a ponta do fio e cortar. Puxo para a parte de trás a ponta do fio, para arrematar e esconder. E agora, para que ela fique bem presa, eu corto rente, venho com o meu fogo, meu acendedor, queimo a ponta e aperto, já colou, tá? E ela fica assim. Para você endurecer ela, você pode usar o endurecedor ou você usar uma cola em spray. Essa daqui eu passei muito, vejo como que ela ficou, né? Então, aquela cola em spray você pode passar ou também um endurecedor. E depois você coloca um lacinho aqui, um fio, né? Pode ser o fio da mesma peça ou um fio de outro material para você pendurar, tá? E ela fica dessa maneira. Você também pode fazer duas partes, unir uma na outra e deixar um orifício aberto aqui no meio para usar como ponteira de árvore também. Agora eu vou mostrar para vocês o tamanho que ela ficou e a grande que eu fiz com fio de malha. Essa daqui, ela ficou de uma ponta para outra assim, olha. Você deixa duas pontas para cima, duas para baixo para você medir. Ela ficou com 18 centímetros, ou seja, de diâmetro, tá? E veja que eu usei pouco fio, tá? Dá para fazer vários assim. Agora, eu vou mostrar para você a grande que eu fiz com fio de malha. A grande que eu fiz com fio de malha, ela ficou aqui com 45 centímetros de diâmetro. Mas, como eu falei, o fio de malha, ele é um pouco irregular, né? Às vezes engrossa, às vezes afina.
então eu achei que ela ficou um tanto torta. Aqui eu fiz um arame, encapei o arame e prendi com costurinhas, com pontinhos aqui na ponta, tá? E essa nossa estrela, você também pode usar ela como aplique em bolsas, em jaquetas, em camisetas. Para colocar em camisetas ou jaquetas, você pode usar um fio mais fino. Pode ser um fio de polipropileno ou também um outro tipo de fio, tá? Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!